Alegria e paz, queridos amigos que nos acompanham em mais um episódio do podcast Rumo ao Domingo. Vamos terminando o mês de abril e com ele já são 4 meses que nos propomos a preparar melhor cada domingo deste nosso ano, sabendo que esse dia da semana é o momento do grande encontro de Jesus com cada um de nós. Já em alguns domingos nos encontramos com passagens bíblicas que nos revelam o apreço do Cristo ressuscitado para com o domingo. É sempre o dia em que ele se encontra com seus discípulos depois da Páscoa. Sempre no primeiro dia da semana ou no 8º dia, que no final resumiríamos ao domingo. Durante o tempo da Quaresma, nós vivemos o tempo profundo de conversão. Tempo em que nos comoveu muito a paixão do Senhor e em cada via sacra que celebrávamos e em cada meditação, o dia de abstinência, fizemos propósitos de mudança de vida. Conversão é a palavra que resume o tempo da Quaresma. E por isso, o canto mais icônico para este tempo nos diz: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Mas se conversão é a palavra que resume o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa é profundamente marcado pela imitação. Imitar a Cristo sempre foi um propósito cristão e por isso um dos grandes títulos da fé católica é o livro Imitação de Cristo, que por séculos continua sendo um texto tão conveniente para um bom católico. À medida em que celebramos a ressurreição de Jesus no tempo pascal, a Igreja nos propõe que o imitemos, pois sabemos por onde ele nos adianta. Quer dizer, ver Jesus que caminha um pouco mais à nossa frente nos dá a segurança de que o que ele vive hoje será uma realidade também para mim se eu seguir os seus passos enquanto caminho nessa terra. Nada mais seguro para atravessar um rio ou um lugar escuro do que ter alguém que vai à frente dizendo por onde passar e mostrando com a sua própria presença adiante o caminho que por aqui ou por ali dá certo. Jesus, ao ressuscitar, se torna para nós a prova de que também nós, se seguirmos os seus passos, ressuscitaremos. Por isso a alegria da ressurreição é plena, não só pelo destino que Jesus tomou, mas também porque eu e você sabemos que teremos a mesma sorte que ele. É exatamente por isso que a oração coleta vai pedir para a Igreja, que é o povo que caminha atrás do seu Senhor, a mesma sorte dele, um intercâmbio de bens. Nos diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de suas fraquezas, a fortaleza do pastor. Imitar a Cristo também pode-se dizer, de uma outra maneira bastante sugestiva, como o rebanho que vai atrás do seu pastor. Escolher ovelhas para uma parábola não é simplesmente uma questão sócio-histórica da região de Israel, mas pelas características deste animal, o Senhor o escolhe para contar uma parábola. As ovelhas são animais dóceis, domesticados há milhares de anos e sempre dependentes de seu pastor. Por isso mesmo, são sempre presas e não predadores. Uma das grandes curiosidades do animal é que a sua visão é bastante periférica. Isso quer dizer que enxerga mais as laterais para detectar algum predador que possa estar na espreita do que a sua frente para caçar comida ou marcar o rumo para onde ir. Sua visão, um tanto limitada, quando se fala de foco, colabora para que sejam animais que tenham uma audição bastante aguçada, sobretudo na hora de ser conduzida pelo pastor. É por causa da voz do pastor, que vai sempre adiante, que as ovelhas seguem um caminho. São totalmente dependentes auditivamente do pastor que conduza para um bom lugar onde possam pastar com segurança. Essa metáfora que Jesus utilizará em forma de parábola para se referir a ele e ao seu povo esconde tantos mistérios quanto a sua própria natureza. E me emociona imaginar algumas evidências, como por exemplo quando São Paulo nos diz que a fé entra pelo ouvido, Romanos 10. É por isso que na missa não é um lugar para levar a Bíblia, não é lugar para ler, para estudar, para captar ideias de texto. Isso se faz em casa, se prepara, se aproxima dos textos bíblicos. Na missa, eu vou para me encontrar com a voz do pastor. Vou para ouvi-lo e reconhecer que, de fato, aquela palavra
Aquece o meu coração porque ele está predisposto para aquela palavra santa. Eu ouço, porque as ovelhas escutam a sua voz, disse o próprio Jesus. O domingo que se aproxima está chamado também de Domingo do Bom Pastor. Está pensado para que entendamos a importância de depender de Deus e saber escutar a sua voz na Escritura e pela hierarquia da igreja, com aqueles que são nossos pastores por tabela, que nos conduzirão por bom caminho, nos levando para o aprisco celeste, onde Deus mesmo será nosso eterno pastor. Somos convidados a tomar as atitudes de ovelhas, dóceis, atentas à voz do pastor, esperançosas, obedientes ao seu Senhor, seguindo o seu caminho. O salmo responsorial deste domingo nos ficará gravado no mais profundo do coração, pois nos revela de uma forma tão plástica a salvação que Deus nos traz por meio de seu pastoreio. Ele cuida. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele está junto e me acompanha. Ele me guia no caminho mais seguro. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com o bastão e com o cajado. Eles me dão a segurança. Ele me promete a feliz realidade do céu. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Um dos grandes pastores que o Senhor me deu nesta vida me ensinou, com o seu exemplo, essa prática de decorar salmos. E eu sempre o via recitando de cor esse salmo que traz muita paz ao coração. Você já tem um salmo preferido? Aquele que você diz que é o seu salmo? Já decorou algumas partes dele para que te ajude a rezar e que te dê segurança da presença de Deus junto de você sempre? Esse é um bom propósito para a sua vida espiritual. Na primeira leitura, veremos a autoridade pastoral que Deus concede a Pedro por meio do Espírito Santo derramado em Pentecostes. Jesus já havia prometido que sobre Pedro edificaria a sua igreja, mas a sua autoridade na pregação, na condução dos homens, nas curas e milagres, vem pela força do outro Paráclito que Jesus prometera enviar quando estivesse à direita do Pai. E assim foi feito. Pedro conduz o rebanho não com uma autoridade humana, mas com a força da palavra que é cheia da autoridade divina, do Espírito Santo. As ovelhas conhecem a sua voz. Por outro lado, essa passagem bíblica esconde o grande segredo da moral católica e do itinerário da pregação evangelizadora. Primeiro, o querigma, o encontro com o Pai, com Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo. Depois de se encantar com esse Deus tão maravilhoso, brota naturalmente a pergunta no coração dos fiéis: o que devemos fazer? E então Pedro começa o discurso sobre a moral, sobre as coisas que precisam mudar na vida. Salvai-vos desta gente corrompida. Mas isso é consequência de um amor provado. Senão é mero fanatismo, é mero farisaísmo, um moralismo nu e cru que não leva à santidade, mas à degradação da pessoa humana. Na segunda leitura, o nosso primeiro pastor, o primeiro Papa, Bispo de Roma, São Pedro, nos faz a exortação pascal. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Viu só? A Páscoa é tempo de imitar a Cristo, seguir os seus passos, porque ao vê-lo ressuscitado nos garante que também nós, se o seguirmos, estaremos com ele em sua glória. Não confiemos tanto em nossa inteligência, na nossa astúcia humana, para provocar um caminho na nossa vida, mas depositemos na mão do Senhor nossa vida e que Ele nos guie. Seja Ele providente na nossa vida e não desconfiemos dos seus cuidados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. No Evangelho, Jesus conta uma parábola explicitando a relação das ovelhas com o seu pastor. Me chama a atenção alguns pontos que eu queria compartilhar com você. Quem entra pela porta é o pastor. A esse o porteiro abre. Quem decide deixar Jesus ser o pastor de sua vida é a própria pessoa e ninguém mais.
ele não é invasivo. Não tem chantagem, nem discursos, nem métodos ilícitos. Jesus bate à porta desejando ser o pastor e não deixar nada faltar na nossa vida, pois quando Ele é o meu pastor, nada me falta. Não entra pela janela da enfermidade, não entra pelo buraco da depressão, nem pelo telhado estragado da solidão. Não se aproveita da nossa fraqueza para invadir-nos. O pastor verdadeiro não grita, aceita Jesus e pare de sofrer. O pastor verdadeiro bate à porta e espera até que se abra. Eis a voz do meu amado, ele bate. Abre-me, minha irmã, minha amada. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Como escutar essa passagem bíblica e não lembrar de Lázaro no capítulo seguinte do Evangelho de São João? Ele chama as ovelhas pelo nome, Lázaro, e as conduz para fora. Vem para fora, e Lázaro sai. Depois de nos fazer reviver a todos, suas ovelhas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. São 3 orações compactas que traz muito ensinamento. Caminha à sua frente. Isso significa que Jesus é aquele que nos mostra o caminho, caminhando conosco. Com a atitude de pastor que vai à frente, e utilizo as palavras de São Pedro na segunda leitura, a fim de que sigais os seus passos. Ele é o primogênito de toda criatura, nos diz São Paulo aos Colossenses, para afirmar essa realidade de que ele vai à frente. É um modelo a se seguir e alegria para os que estão atrás, porque sabem qual será a sorte de quem o segue, porque ele já é vitorioso sobre a morte. Ele é providente, por isso caminha com suas ovelhas. E ir à frente é sinal de cuidado com aqueles que não podem ver a longa distância à sua frente. As ovelhas o seguem. É o que a tradição católica chamou de sequela Christi. O seguimento de nosso Senhor Jesus é o caminho que nos leva aonde Ele quer estar conosco, no céu. E por falar em caminho, esse foi o nome dado pelo movimento dos primeiros cristãos que buscavam, a partir da luz pascal, seguir os passos de Jesus, sendo cristãos. No final, somos todos ovelhas de Cristo que buscam segui-lo, pois ele nos mostra o caminho. Diz ele, eu sou o caminho, em João 14, versículo 6. Por isso o Papa Bento XVI insistia que o cristianismo é um encontro com uma pessoa, encontro com Jesus, que é o caminho, que nos convida a segui-lo e que vai adiante. Por fim, conhecem a sua voz. Isso acontece porque sua voz é um comando para nós. É quase uma força imanente em nós. Por sermos imagem e semelhança de Deus, quando Ele fala, o nosso coração vibra, se aquece, porque estamos na mesma sintonia, porque o seu som é na mesma frequência do nosso ser. Por isso conhecemos a sua voz e ela nos aquece. Não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Isso é dos discípulos de Emaús, Lucas 24, versículo 32. A sua voz destrói a frieza do nosso coração. Ele envia a sua palavra e destrói o gelo. Salmo 147, versículo 7. A sua voz nos muda, nos faz mudar de atitude, como os guardas que voltam sem prender Jesus e diz aos fariseus, jamais homem algum falou como este homem. João capítulo 7, versículo 46. O último versículo do Evangelho do próximo domingo revela a preocupação de Jesus com as suas ovelhas e que a salvação do homem é a sua felicidade e deve ser completa. Por isso, quando se fala em salvação, se deve compreender uma salvação completa, não de partes, não só da alma, mas de todo o que é o homem. Por isso o cristianismo luta por uma satisfação plena do homem, sem excluir nenhum aspecto. Suprir as suas necessidades básicas, daí as obras de caridade. Também desenvolver suas capacidades intelectuais e culturais, formar afetivamente e psicologicamente como base
para uma boa formação espiritual. Assim seremos felizes por completo e teremos a vida em abundância que Jesus veio trazer. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É dizer que tenham uma qualidade de vida que atinja todos os aspectos possíveis de cada ovelha minha. Deus se preocupa com todas as áreas de nossa vida. Mas será que todas elas eu levo para a oração e deixo que Ele me pastoreie? Ou tenho departamentos na vida que eu mesmo resolvo sem Ele? Deixe Jesus ser o seu pastor e nada te faltará. Meus queridos amigos, a proposta para esse domingo é que você se dedique nesse dia em fazer algo por seus pastores imediatos. O padre, o bispo da sua cidade. Se você tem o contato deles, mande uma mensagem amiga, pergunte em que você pode ajudar, convide para um almoço rápido, já que o domingo é cheio de missas para eles, reze por eles, faça um detalhe de carinho, um doce, uma lembrancinha, ou reafirme a sua estima e a gratidão para aqueles que o Senhor constituiu pastor na sua vida para te levar por caminhos seguros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.